Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e novamente convidá-los para mais uma reflexão. Lembrando que a reflexão de hoje não é um ataque à fé e nem à crença de ninguém, é apenas uma reflexão crítica sobre os personagens bíblicos como o Novo Testamento, Maria, José, João, Pedro, porque eu vejo a Bíblia como um livro de engenharia social, então vou fazer uma crítica dela, dos personagens dela, como personagens de engenharia social, não como personagens de fé, de crença sagrado, certo? Por que eu digo isso? Começando por João, né? Por que João é tão ruim, ele é tão malvado, né? Ele foi uma pedra de tropeço tão grande na vida de Jesus, né? Porque Jesus, ele dizia que vinha cumprir a lei, né? E o que mandava a lei? Uma das coisas que mandava a lei, sacrifício de animais para perdão dos pecados. João, quando estava pregando a respeito de Jesus, ele ensinava para as pessoas que as pessoas tinham que se batizar para arrependimento dos pecados, certo? Se confessar com ele, porque é isso que as pessoas estavam fazendo, e ao mesmo tempo chamava Jesus de cordeiro, né? Ou seja, tratando Jesus como um animal que deveria ser morto e crucificado para o perdão de pecado de todos. Então, por isso que para mim, na minha opinião, né, ao meu entender, segundo a minha leitura dos textos bíblicos, João foi essa pessoa que foi assim terrivelmente ruim na vida de Jesus, né? Porque se a lei ela mandava sacrificar animal para perdão dos pecados, é justamente por quê? Porque para evitar que o homem fosse sacrificado no lugar do animal. Por quê? Porque na lei de Yahvé, na lei de Moisés, o pecado ele gera morte. Tanto que quando Adão e Eva pecou, Deus disse que eles certamente morreriam. Eles não morreram naquele momento, mas o animal foi morto no lugar deles. Por isso que os discípulos, por isso que Jesus, por isso que Adão foi coberto com a pele do animal. Certo? E por que eu digo isso? Porque os povos, né, que eles chamam de povos pagãos, eles matavam, sacrificavam outros seres humanos para arrependimento do pecado, para perdão do pecado dos outros povos, né? E foi exatamente isso que João fez com Jesus, né? João estava incentivando o povo a sacrificar um homem, né, para ser morto pelo pecado de todas as outras pessoas, quando esse homem, que era Jesus, dizia que vinha para cumprir a lei. Ou seja, eu não vim para ser sacrificado em nome de ninguém, eu vim para sacrificar animal para perdão dos pecados de vocês, não para ser como animal que vai ser sacrificado para perdão dos seus pecados. Certo? Então comece a perceber como o erro de João é gigantesco na vida de Jesus, né? E esse é o primeiro ponto que ele erra, né? Substituir o sacrifício de animal para perdão dos pecados por um sacrifício humano, né? Para perdão dos pecados, que foi isso que ele fez com Jesus, né? E o segundo ponto é que a lei manda que você deveria sacrificar o animal diante do sacerdote. Enquanto estava sacrificando o animal, você confessava os seus pecados. João estava incentivando as pessoas a se batizarem com ele para arrependimento dos pecados e se confessarem com ele. Ou seja, ele estava não só colocando Jesus, uma mira em Jesus, tratando Jesus como um animal que ia ser sacrificado pelo pecado do povo, que não era uma coisa que Jesus veio fazer, né? Mas aconteceu com ele por causa de João. Né? Como também ele não tinha autoridade para que as pessoas pudessem confessar o pecado com ele, porque a lei que Jesus disse que vinha para cumprir e não abolir dizia que a pessoa tinha que se confessar o pecado com o sacerdote enquanto sacrificava o animal e não confessar os seus pecados com o profeta enquanto era batizado por ele, certo? E também, senhoras e senhores, eu gostaria de dizer que nem a mãe de Jesus acreditava que Jesus iria ser rei de verdade, certo? Tanto que quando Jesus é esquecido no templo de Jerusalém, quando era novo, a mãe dele volta para buscar ele, Jesus fala com ela assim, por que você está me buscando, né? Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Aí o texto vai dizer que Maria ficou pensando naquilo, né? Ficou refletindo sobre aquilo, ficou guardando aquilo na mente. Ou seja, se ela tinha certeza que Jesus era filho de Deus, como o anjo disse para ela não teria ter dúvidas que Jesus era rei, né? Tanto que o próprio Jesus nunca acreditou que seria rei de verdade, né? Tanto que quando a mãe de Tiago e João chega perto dele, pergunta para ele assim: você pode quando sentar no seu trono da sua glória colocar um sentado à minha direita, outro à sua esquerda? Ele diz para ela assim: você não sabe o que está pedindo. Se você quer beber do meu cálice, você vai beber, né? Foi o cálice que ele deu para os discípulos dele na última ceia, né? Mas ao estar ao meu lado e a minha esquerda e a minha direita, não compete a mim, você não sabe o que está pedindo, justamente por quê? Porque ele sabia que não teria um trono, que não seria rei, por isso que ele dizia que era profeta, filho do homem, né? E não filho de Deus. Justamente por quê, senhoras e senhores? Porque quando ele foi crucificado, o trono dele era justamente a cruz. A coroa dele era a coroa de espinho, aquele ali era o trono dele.
certo? E os únicos que tiveram naquele trono junto com ele, ou seja, na cruz junto com ele, sendo um à sua direita e outro à sua esquerda, foram dois bandidos. Por isso que ele dizia para os discípulos dele: eu vou pagar vocês conforme a obra de vocês e vai ter a recompensa de vocês. Então, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha após mim, ou seja, seja crucificado junto comigo. E nenhum deles foi, certo? E por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque nem Maria acreditava que Jesus era filho de Deus, que ia ser rei, né? E nem Jesus acreditava nisso, né? Então, por que eu digo isso? Porque Maria conhecia muito bem da lei, ela conhecia muito bem da história e sabia que os filhos do homem, né, estavam tendo relações sexuais com os filhos de Deus, e por isso eles foram expulsos do céu. Quem que eram os filhos de Deus? Eram as autoridades, né, judaicas, né, oficial de justiça, sacerdotes, etc. e tal, né? Estava tendo relações sexuais com a filha dos homens, né? Estava gerando gigantes, né? Pessoas de renome, que era exatamente o que aconteceu com Jesus. E Maria, senhoras e senhores, ela sabia muito bem disso, que todos os anjos, né, essas autoridades que tinham relações sexuais com as filhas dos homens, eram expulsos do céu, ou seja, das instituições de poder daquela época, né? Justamente por quê? Porque elas eram expulsas, né? E Maria, quando teve relação sexual com aquele filho, né, com aquele Espírito Santo, que é uma espécie de anjo, né, ela estava cometendo adultério, né? Então por que ela traiu José daquela forma, né? O texto vai dizer que José queria até abandonar ela porque sabia que ela tinha cometido adultério. Por isso que Jesus dizia que o reino dele estava envolvido em escândalos, né? Até porque ele mesmo era fruto de adultério, né? Então Maria foi, ela basicamente, senhoras e senhores, o que ela fez? Ela teve relação sexual com esse Espírito Santo, que é uma espécie de anjo, né? Mas tudo indica, senhoras e senhores, que o sonho de José, de que o anjo apareceu para ele, não é verdadeiro, né? Justamente por quê? Porque José acreditava num Deus, que o texto vai dizer que ele era justo, né? Vai dizer que ele acreditava num Deus que inclusive condenava no Velho Testamento qualquer profeta que viesse profetizar em sonho. Então, mandava a mãe e o pai matar qualquer criança que viesse profetizar em sonho, porque era um Deus que não falava com o profeta através de sonho, certo? Então, se José sonhou com um anjo, o sonho dele não era verdadeiro, né? Tanto que ele queria abandonar Maria, por quê? Porque ele sabia que Maria tinha realmente cometido adultério, né? E veja bem, senhoras e senhores, aquele anjo, aquele Espírito Santo que engravidou Maria, certo? Maria deveria saber que se aparecer um anjo querendo engravidar ela, com autoridade querendo engravidar ela, né? Não seria amando de Deus, né? Porque qualquer filho do homem que tivesse relação sexual com a filha de Deus, com o filho de Deus, o filho de Deus, que era o sacerdote, a autoridade, era expulso da instituição, assim como os anjos foram expulsos do céu, né? Então, Jesus, senhoras e senhores, ele não poderia ser filho de Deus, né? Ele poderia ser no máximo profeta, filho do homem, como ele mesmo disse que era, né? Maria, senhoras e senhores, quando ela teve relação sexual com esse Espírito Santo, né? Ela, que é uma espécie de anjo, como eu já disse, ela deveria saber, né, que essa relação não poderia acontecer, né? Então, da mesma forma que Caim pecou porque não teve domínio próprio, né, a respeito do seu sentimento de ira, que era um pecado, o pecado era uma ira, Maria também não teve, né, domínio próprio sobre o desejo sexual, né? Porque se ela tivesse, ela não teria tido relação sexual com o Filho de Deus, com o anjo, com o Espírito Santo, né? Por quê? Porque ela saberia, e assim sabia, porque era conhecida da lei, tanto que sacrificou pombinho, circuncidou Jesus quando ele era mais novo, sabia que o Filho de Deus não poderia ter relações sexuais com a filha do homem, né? Porque o Filho de Deus aqui é como se fosse o dono da fazenda, né? O senhor de engenho, né? Que o filho dele vem engravida a escrava, né? Aí o filho da escrava depois acha que é herdeiro de uma coisa que ele não é. Por que ele não é herdeiro? Porque se o filho de Deus teve relações sexuais com a filha do homem, o filho de Deus, né, que é o filho do senhor de engenho, do dono da fazenda, é mandado embora, né? Não faz mais parte do reino, né? E para terminar, senhoras e senhores, a situação de Jesus foi tão ruim que ele precisava de que os discípulos dele dessem testemunho dele, né, de que ele veio para cumprir a lei, de que ele estava cumprindo a lei, né? E a pessoa que disse que amava ele, que era Pedro, quando chegou na frente do tribunal, que deveria testemunhar a respeito de Jesus, dizendo que Jesus veio para cumprir a lei, disse que nem conhecia Jesus, ou seja, deu falso testemunho de Jesus, né? Além de dizer que não conhecia Jesus, né? Ele mentiu, deu falso testemunho, né? Jesus
teve que pedir para um leproso, né, para que o leproso, depois de ele ter purificado, ele fosse até o templo de Jerusalém, pegasse a oferta que era ordenada por Moisés para servir de exemplo e testemunho, porque ele queria o quê? Que as pessoas dassem testemunho a respeito dele, de que ele veio para seguir a lei, né? Ele não veio para abolir a lei, ele veio para sacrificar animal para perdão dos pecados, e não ser sacrificado como o animal que vai ser morto para perdão dos pecados, né? Porque ele não é um cordeiro, ele é um ser humano, e o que João fez com ele foi transformar ele em um animal que é morto pelo pecado de outras pessoas, né? Então, veja bem, para que as senhoras e os senhores não tenham dúvidas, né, a respeito da minha reflexão, né? Se eu tivesse 30 minutos para conversar com essas pessoas do passado, elas ficariam em choque. Eu colocaria todos eles nus diante da parede, encurralado na parede, né? Maria, por quê? Porque Maria sabia que não deveria ter relações sexuais com o Filho de Deus, com o Espírito Santo ou com o anjo, seja ele quem for, qualquer autoridade da lei judaica, certo? Não deveria ter relação sexual com ele, não deveria trair José, né? Por quê? Porque José era um homem que respeitava a lei de Deus, então ele sabia que adultério era crime, colocou ele sem opção, né? Porque ele não poderia largar ela, porque ele ficou com medo de largar ela, mesmo sabendo que ela era adulta, mas ao mesmo tempo não poderia confiar no sonho que ele teve, porque o próprio Deus que ele acreditava condenava profetas que, né, profetizavam em sonho, né? Ao mesmo tempo, João é muito pecador também, João é um traidor também, a pedra de tropeço para Jesus. Por quê? Porque ele conhecia a lei também, só que ele era um falso profeta, por isso ensinava errado, sabia que as pessoas deveriam sacrificar animal para perdão dos pecados, junto com o sacerdote, confessar o pecado com o sacerdote. Ele bota as pessoas para confessar o pecado com ele, sem ele ser sacerdote, sendo profeta, né? E em vez de incentivar o sacrifício de animais como manda a lei, que Jesus disse que veio para cumprir e não abolir, ele estava batizando as pessoas para arrependimento dos pecados, em vez de aconselhar elas a ir até o sacerdote, sacrificar o animal e confessar o pecado com ele, né? Ao mesmo tempo, senhoras e senhores, o que ele fazia? Ele retornava, fazia o povo pecar tão grandemente ao ponto de fazer o povo fazer práticas ritualísticas de outros povos, ao transformar Jesus em cordeiro. Porque quando ele transforma Jesus em cordeiro, ele está basicamente falando assim: eu estou mudando a lei e a tradição dos judeus. Porque agora ninguém vai sacrificar mais animal para perdão dos pecados, um cordeiro literal, um animal. Agora vai ser sacrificado um homem para perdão dos pecados das pessoas. O que a lei é totalmente contra, né? Deus estabeleceu o sacrifício de animais para perdão dos pecados, justamente para que o homem não tivesse que ser morto pelo seu pecado, porque o pecado gera morte. Então o animal morre no lugar do homem porque o homem deveria morrer. Então o animal foi instituído para arrependimento dos pecados, justamente para que o ser humano não tivesse que morrer pelos seus pecados. Mas João quebra isso e faz com que Jesus se transforme em um animal, que na verdade ele é um ser humano, que vai ser morto pelo pecado de outros seres humanos, ou seja, faz Jesus ser transformado em um sacrifício humano para perdão dos pecados dos demais, certo? Aí vem Pedro, senhoras e senhores, uma pessoa que Jesus disse que queria que eles confessassem, né, desse testemunho a respeito dele na frente das autoridades. Pedro, além de jurar, Jesus disse para as pessoas nunca jurar, porque se elas jurarem ficariam presos pelo que jurou, né? Então Pedro diz que não conhece Jesus, né? O que é muito ruim, por quê? Porque na hora, se ele diz que não conhece Jesus, se Jesus precisasse dele mais à frente para dar testemunho dele, o testemunho de Pedro seria inválido. Por quê? Porque se ele disse que não conhece Jesus e jurou que não conhece ele, depois se ele vier dar testemunho dele, ele vai ficar obrigado pelo que jurou. Ele disse que não conhecia, então não pode dar testemunho. Então, ele queria dar testemunho, senhoras e senhores, a respeito de... Jesus queria que esses discípulos dele dassem testemunho a respeito dele, né? E para complicar, para piorar, Pedro ainda dá mais um outro falso testemunho ao dizer que não conhecia Jesus. Assim que chegou até chamar ele de filho de Deus, de rei, dizendo que não conhecia Jesus. Como assim ele não conhecia Jesus? Né? Então, ou seja, ele deu falso testemunho, fez tudo que era errado contra a lei, né? Inclusive, Jesus, quando chega perto dos discípulos dele, fala com os discípulos dele, né? A lei ordena que o homem e a mulher é uma só carne e não pode ter divórcio. Então, qualquer homem que tiver relação sexual ilícita fora do casamento comete adultério, e a mulher que casar com um homem que cometeu adultério também comete adultério, certo? Então,
os discípulos dele vão dizer para ele assim: então, se essa é a condição para se casar com a mulher, não compensa casar, ou seja, todos eles só queriam casar se pudesse ter relação sexual fora do casamento e trair a mulher. Eram todos adúlteros, todos eles eram adúlteros, né? Nenhum deles seguiram a lei, nenhum deles seguiam a lei, eram todos pecadores. Por isso Jesus convidou eles para sentar com ele, porque eram pecadores. Ao mesmo tempo disso, eu seria entregue pelos pecadores, né? Então, ou seja, perceba que nessa história não há inocente, desde a mãe de Jesus, né, até os discípulos dele. Apenas Jesus que foi entregue como sacrifício humano.